Olá, eu de volta. Na disciplina Desenvolvimento Profissional e Ético, nós começamos no vídeo anterior a falar com vocês sobre o texto Os Desafios da Prática Docente. Retomando esse texto, na segunda página, nós estamos continuando a falar sobre a mudança dos contextos da escola. Então, a escola, com as mudanças de contexto vistas no vídeo e no texto anterior, nós estamos falando que o profissional docente, ele precisa de ter uma atitude investigativa para poder lidar bem com as situações que estão diante dele. Então, quando a gente contrata um detetive ou quer investigar algo, o que a gente faz? Procura correr atrás das situações e esmiuçar o máximo de coisas possíveis, não é isso? Então, o momento do professor, atualmente, é um momento em que exige que ele tenha sim uma formação, mas que ele tenha também um perfil diferente dos professores de décadas atrás. Então, o Tardif 2002 coloca assim, abre aspas, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina, seu programa, além de possuir conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia, e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos. Aí depois Souza vai falar, para se concretizar a construção e a formação desse professor ideal, é importante construir uma identidade profissional, a junção de uma dimensão comum aos docentes a uma dimensão específica, constituída por uma parte individual e por outra ligada aos diversos contextos do trabalho. Então, o professor, ele deve estar aberto às mudanças educacionais, tem que superar os paradigmas. Paradigmas são modelos, os paradigmas existentes na prática docente. Então, dificilmente ele vai poder fazer tudo do mesmo jeito sempre. E por quê? Porque se ele supera os paradigmas vigentes, os paradigmas já existentes, ele consegue verificar, ele consegue almejar o melhor desenvolvimento do aluno quanto ao saber científico desse aluno. Então, Rodrigues fala que a atividade docente é importantíssima. Então, disso nós não temos dúvida. A atividade docente é importantíssima mesmo. E de hoje em diante eu creio que ainda haverá um marco na nossa história, porque eu creio que a atividade docente será cada vez mais importante. Isso nós estamos vivendo hoje, né? Então, Rodrigues coloca que em outras épocas da nossa história, a docência era sinônimo de elevado status social. Então, as famílias tradicionais da sociedade faziam questão que os filhos estudassem, né? Ou até mesmo ocupassem posições de docente. Os professores eram respeitados, valorizados por toda a comunidade. O próprio Rodrigues, em 2008, coloca aqui, as aulas nos cursos ginasial e colegial costumavam ser ministradas até por médicos e engenheiros e compensavam financeiramente. Os alunos eram habituados a se colocar de pé quando o mestre entrava na sala. O respeito aos mais velhos era regra de educação. Então, com esse cenário tecnológico, principalmente esse cenário tecnológico que nós estamos vivendo hoje em dia, não é, pessoal? Tá cada vez mais dinâmico, mais moderno, e isso exige com que eu, professor, tenha cada vez mais uma atualização profissional. E também nós enfrentamos muitas dificuldades na profissão docente, que a gente pode considerar uma das principais que a gente ouve falar, a gente lê no noticiário e a gente também sabe, é a baixa remuneração. Então, quando eu tenho uma baixa remuneração, isso faz com que eu tenha uma jornada dupla ou uma jornada tripla de trabalho. E essas jornadas não são fáceis, são jornadas exaustivas, porque no lugar de trabalhar meio período ou um período, se você trabalha 3 períodos, né? Então isso é exaustivo.
O governo investe muito pouco nas questões da formação docente, isso todos nós sabemos, e o professor, em muitas oportunidades, está cada vez mais desestimulado a exercer a profissão, a exercer suas atividades, e isso acaba fazendo com que a profissão se torne uma profissão desvalorizada em muitas instâncias que a gente vê por aí. Quando a gente fala que o docente é mal remunerado, nós também estamos falando em um aspecto que seria essencial reverter para que a gente tivesse uma escola pública gratuita, de qualidade, igual consta na LDB, igual consta na Constituição Federal. Por quê? Porque eu preciso fazer com que a minha profissão ela seja atrativa para que as pessoas também sejam docentes. E se isso me ajuda, eu também começo a ajudar melhor os meus alunos. Então isso pode começar conosco. Então nós estamos dentro de uma faculdade, fazendo uma faculdade em que nós somos profissionais da área da educação, no curso de pedagogia. Então nós estamos falando de um curso de licenciatura que está preparando profissionais, e esses profissionais precisam, eles, a começar a valorizar a sua profissão. Então, quando você chega lá na sua família, a gente já falou sobre isso lá no começo do semestre letivo. Eu escolhi ser professor, você tem que ser a primeira pessoa que valoriza você ser professor, a primeira pessoa que valoriza a profissão docente. Então, isso é muito sério. Aí Lorenzetti, não é a Ducha, Lorenzetti, brincadeira, diz: os baixos salários, a valorização social, a indisciplina dos alunos, o controle burocrático do Estado, a violência na escola, o desafio de ser considerado responsável pela não aprendizagem dos alunos e tantos outros fatores de ordem social, econômica e política são exemplos que desmotivaram a categoria de professor. Eu acho que quando a gente escolhe ser professor, a gente tem que deixar isso tudo de lado. Mas eu também acho que isso não quer dizer que a gente não precise lutar por uma valorização profissional, que a gente não precise lutar para poder sermos considerados profissionais. Então, vamos lá, a luta continua. Beijinho, tchau, tchau, gente, valeu!